Olá, estudantes do 7º ano. Nessa aula nós vamos falar sobre o teatro do oprimido. Prof. Rutineia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Natan aqui com a gente. Oi, Natan! Vamos juntos? Então vamos lá. Então o objetivo da nossa aula, conhecer o teatro do oprimido, suas características e práticas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro do oprimido. É muito legal, gente. Então vamos juntos desvendar um pouquinho. Você já ouviu falar em teatro do oprimido? Não? O que será que acontece nesse teatro do oprimido, professora? Que estranho, né? Não é não, é muito legal. É um teatro que leva assim, o público a pensar e agir, né? E tomar até o lugar ali no palco, se for preciso, atuar junto com os atores para criticar aí e trazer um pensamento crítico à sociedade. Então o teatro surgiu na Grécia, né? E de lá para cá essa arte tem se modificado muito. Foram criados diversos tipos de encenação, técnicas de interpretação diferentes, né? Então, quando a gente fala em teatro, a gente pode falar que a origem do teatro, né? Ela, desde a existência do homem, né? A necessidade de se expressar é inerente ao ser humano. Então, lá no tempo das cavernas, né? Para se comunicar, para se aproximar da caça, para contar como foi o seu dia, antes de desenvolver a fala, o teatro já estava ali, né? Na expressão corporal, né? Mimando a cena, contando as histórias ou se aproximando da caça como uma questão de sobrevivência. Mas o teatro, como a gente conhece hoje, né, a sua origem está na Grécia, lá que surgiu o teatro como a gente conhece hoje, né, com essa diferenciação de palco, plateia, a questão dos textos dramáticos, foi na Grécia. E depois disso se desenvolveu muito mesmo, e a gente vai falar hoje aqui de uma dessas evoluções, que é o teatro do oprimido, que é um teatro, né, criado por um artista brasileiro. O teatro pode nos ajudar a perceber questões sociais e a desenvolver noções de ética e de cidadania. Assistir uma peça de teatro ou se envolver no fazer teatral pode provocar reflexões sobre a vida e a arte, né? O teatro, ele coloca a gente em contato, né, com a nossa realidade, percebendo quem somos, percebendo os outros, percebendo o nosso meio. Então, através da arte teatral, a gente pode criticar, a gente pode pensar, né, uma sociedade mais justa. E é isso que o artista, né, Augusto Boal, ele propõe, né, uma sociedade que seja para todos. Então, Augusto Boal, diretor e dramaturgo, criou um método de concepção e encenação teatral que reunia exercícios e jogos com utilização de diversas técnicas, né? Então, Augusto Boal, ele sofreu também com relação à ditadura militar, então ele foi exilado, e disso tudo, de todas as vivências dele, ele criou essa técnica, né? Que o tema é teatro do oprimido, né? Mas não é para oprimir ninguém, pelo contrário, é você tirar a pessoa desse lugar ali, né? E trazer ela com voz para a sociedade, para que ela tenha o seu espaço, né? Que ela consiga lutar pelos seus direitos. E é isso que o teatro do Augusto Boal vai propor, né? Ter esse espaço para fala. Então todos podem fazer teatro, né? No método do Augusto Boal, atores, não atores, todo mundo pode participar, né? Enquanto cidadão ali usar a arte para falar, para agir no meio da sociedade. Então sua obra ficou conhecida como Teatro do Oprimido e tem, entre várias outras propostas, a intenção de propor a reflexão, né, sobre o papel de cada um na sociedade, desenvolver noções de coletivo e cidadania. Então ele vai trazer o diálogo, a conversa sobre as questões que não estão muito legais de repente, para a gente pensar juntos e achar um caminho que seja bom para todos. Então, pensando, né, nesse contexto das obras do Augusto Boal, então pensando que o teatro do oprimido busca reflexão e ações para a resolução de um problema social, né? Você saberia dizer qual é o papel da arte na sua vida? Consegue pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, pensando que a arte propõe reflexão, resolver problemas sociais, então qual seria o papel da arte na sua vida? Daqui a pouquinho eu e o Natan voltamos.
E aí, pensaram sobre qual é o papel da arte na sua vida? Então, assim, para mim, arte é em tudo e está em toda parte. Inclusive, eu criei uma música falando, né, sobre arte. Eu vou cantar só um trechinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Artista em tudo, tá na rua, tá na lua. Se você não enxergar, melhor um óculos pro seu coração comprar. Pro seu coração comprar. Tá no sorriso da Mona Lisa e no sorriso do meu bebê. Tem arte até... E aí assim vai, gente. Não vou cantar tudo, é só um trechinho, como eu falei, né? Então a arte está em tudo, está na rua, né? Tá nas obras de artes, né? Tá nas pinturas, na capoeira, tá no teatro, tá na música, tá na dança. E a arte para mim é vida, é essencial, né? A arte é vida e sempre arte em toda parte. Onde eu vou, eu tô com a arte junto, né? Então, teatro do oprimido, né? Então, diferente da maior parte das apresentações teatrais, no teatro do oprimido, o espectador não assiste a encenação de forma passiva. Então, ele não senta lá na plateia e fica contemplando a apresentação teatral, né? Ele é convidado a participar ativamente no espetáculo, interagindo com os outros autores e alternando o desenrolar da história. Por quê? Porque o espectador, no teatro do oprimido, ele é convidado a participar da cena. Ele pode falar assim, ó, pare, né, e entrar na cena no lugar de algum dos atores e falar, não concordo, eu acho que deve ser assim a história. Por quê? Porque o teatro do oprimido, ele vai trabalhar reflexão e resolução de problemas. Então pode ser pego um problema social ali, né, no Teatro Fórum, por exemplo, e trazer para apresentar, para ver o que aquela comunidade acha da resolução daquele problema. Mas se ela falar, não, isso não dá certo, não está correto, se continua a encenação ali daquele ponto, refaz essa história, né? Até todos, mesmo que não chegue a uma conclusão, mas que todos pensem e reflitam sobre esse assunto, né? Isso é muito importante. Então, as peças de teatro do oprimido têm como temática problemas sociais e buscam, ao longo da apresentação, que o público crie soluções, né? Então, pode ser criado várias soluções para os problemas levantados. Nesse teatro, existe sempre personagens, né, que são oprimidos, né, que seriam as vítimas, e uma ação ou circunstância, essas personagens que oprimem. Então, por isso o teatro do oprimido, ele vai trabalhar com esses opressores e as vítimas, né? Então, trazer reflexão, porque de repente você se aceita naquele papel, por exemplo, né, de oprimido, de vítima, como que você faz para sair desse papel, né? Como que você deixa de ser oprimido? Esse é o objetivo do teatro do oprimido, né? Trazer a reflexão para que você saia desse lugar de oprimido. Uma figura muito importante nessa forma teatral é a figura do Coringa. A primeira tarefa do Coringa é dar uma rápida explicação sobre a peça. Então ele vai chegar e vai explicar o que vai ser aquele espetáculo, do que eles vão estar falando, né? E aí depois, né, explicou as regras dos jogos para os espectadores, né? Por que espectadores? Porque o público é convidado a jogar. Então, por isso é importante o Coringa explicar isso para a plateia, porque eles vão assistir um espetáculo, porém, eles não vão estar simplesmente contemplando o espetáculo. Eles podem ser chamados a participar, eles podem entrar no jogo ali teatral, entrar em cena também, né? Então, é muito importante isso. Ele propõe também exercícios para a participação, né, de aquecimento ali da plateia, e ele não decide nada, né? Ele leva só o questionamento, né, as próprias conclusões, né, de uma pergunta para a plateia. Então, ele levanta questionamentos para a plateia responder, tá? Então, bem importante também. Então, esse teatro tem várias formas, né, e uma delas é conhecida como teatro fórum, né? O teatro fórum é uma técnica em que os atores, eles representam uma cena até a apresentação do problema. Então, mostra o problema, olha o que está acontecendo ali na nossa comunidade. E, em seguida, propõe o quê? Né, que os espectadores mostrem, por meio de ação cênica, soluções para esse problema. Então, a plateia sendo convidada para solucionar esse problema, né? Então, outra técnica aqui é o teatro jornal, né? O teatro jornal. O que é essa técnica? Então, é uma notícia de jornal que é encenada. Então,
tá lá uma manchete, algo que é importante ser retratado, o que acontece, né, são encenados para o público ter a consciência do que está acontecendo. Então, levantando informações, questionamento ao público, né? Então, vocês também vão praticar aí o teatro jornal, olha só. Então, recorte uma notícia do jornal e transforme em um pequeno texto teatral. Lembrando que esse tipo de texto, né, tem personagens e falas, né? Um texto dramático precisa ter personagens e falas. Então, vocês podem, ao invés de recortar uma notícia, também pegar lá uma notícia que vocês viram no jornal, na televisão, e escrever esse texto com essas falas, tá? Esse texto dramático, esse texto teatral, tá bom? Então, boa criação! capricharam, né, nesse teatro jornal, pegar essa notícia, transformar em texto teatral. O que é, né, um texto dramático? Que tem personagens e falas, né? Então, espero que tenha ficado uma
representação bem bacana, um texto dramático bem legal. Lembrando que o teatro jornal, o objetivo dele é o quê? Trazer a notícia, trazer a informação sobre o que está acontecendo, né, na sociedade, sobre um determinado tema. Então, retomando, o que nós vimos na aula de hoje, né? Nós conhecemos o teatro do oprimido, né, que foi as suas características e práticas. Então, o Teatro do Oprimido, criado pelo Augusto Boal, né, um artista brasileiro, dramaturgo, diretor. O que o Augusto Boal propõe, né? O Teatro do Oprimido. Oprimir alguém? Não, pelo contrário, né? Ele quer que as pessoas saiam desse lugar de oprimido, né? Que as pessoas tenham consciência, né, e que reflitam sobre as questões que acontecem na nossa sociedade. E ele vai desenvolver isso de diversas técnicas diferentes, né? Ele vai fazer através do teatro, por exemplo, fórum, que ele traz ali, com toda a estrutura ali, por exemplo, a figura do Coringa, né, que vai explicar como vai ser a encenação, que vai convidar os atores, ou seja, a plateia, que é ator também, a participar da cena, porque a plateia pode falar assim, pare, e entrar no lugar de um personagem, ou dar uma outra ideia de roteiro para acontecer, né? Porque de repente a resolução daquele teatro fórum não foi bem o que aquela comunidade gostaria. Então trazer outras ideias, outra reflexão sobre aquele assunto. Então descobrir novas possibilidades de resolução de problemas. Então fazer com que as pessoas, né, que são oprimidas saiam desse lugar, consigam pensar e agir, né, para ter uma sociedade mais justa. Outra técnica do teatro do oprimido, do Augusto Boal, é o teatro jornal, que a gente falou aqui, né? Que é pegar o quê? Notícias de jornal para serem encenadas. Então eu pego uma notícia que eu acho muito importante, né? Que ela precisa alcançar o máximo de pessoas possível e transformo ela numa encenação teatral e represento essa notícia. Também temos, por exemplo, o teatro do invisível. Teatro do invisível, professora, mas como assim? Ninguém vai enxergar o teatro? Né? Também faz parte da técnica do teatro do oprimido, o teatro invisível. Na verdade, é uma representação, então os atores chegam, fazem a encenação, sem que a plateia saiba que é teatro. No final, né, depois de tudo, depois de toda a reflexão sobre aquele assunto, aí sim é falado, né, isso aqui é o teatro invisível, mas no início não, né, para causar essa comoção, para causar esse, opa, o que está acontecendo aqui? O que eles estão falando? Causar essa estranheza, esse distanciamento, né? Então, o teatro invisível também faz parte do teatro do oprimido. Então, é um conjunto de técnicas do teatro do oprimido para fazer com que as pessoas reflitam sobre os problemas da sociedade, né? E dê voz a todos. No teatro do oprimido, não é apenas os atores que representam, mas a plateia também. Por isso que a professora usou ali o termo do especta-atores, né? Porque o espectador ele não vai simplesmente contemplar a apresentação teatral, ele vai fazer parte da apresentação teatral, ele vai estar dentro desse jogo totalmente mesmo, porque ele pode mudar, ele pode falar assim, ó, eu quero parar aqui, eu quero entrar nesse jogo, eu quero participar, ou então ele pode falar, não concordei com essa resolução do problema, e se for assim? E se for dessa maneira? Né? Trazendo sempre a reflexão na sociedade, é isso que o teatro do Augusto Boal propõe. Então pesquisem, treinem aí o teatro do oprimido, é muito legal, vale muito a pena. De repente, proponha para a sala de aula, né, na escola, então é muito legal também fazer o teatro do oprimido. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, até!